Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipag, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Olive. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam bem-vindos a todos mais uma vez aqui ao nosso Tempo e Dinheiro. Nesta segunda-feira, 9 de junho de 2025, um dia embaçado em termos de tempo, né? Choveu em São Paulo, já choveu no Mato Grosso do Sul, choveu no Paraná, choveu no sul do país, vem frio aí, mas está uma segunda-feira embaçada. Só que aqui para mim, no Mato Dentro, aqui no sudeste de São Paulo, no meio de São Paulo, interior de São Paulo, que eu quero dizer, nós estamos naquele dia de cebola, como diz o Sérgio Braga, né? O clima de cebola. Daqui a pouco a gente vai começar tirando as blusas. Eu vou tirar esse agasalho já já, porque o tempo voltou a esquentar aqui no meu Mato Dentro. Ainda bem, tá bom assim, mas a meteorologia informa que vem frio. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Isso é tempo. Agora, no dinheiro que está complicado as coisas, porque o Lula não quer cortar os seus gastos, é disso que se trata. Ele se recusa. E os próprios banqueiros que emprestam para o Lula, que emprestam para o governo, já disseram: chega. No sábado teve uma reunião promovida pelo BTG, onde o André Esteves e também, imagine, o pessoal da JBS, Wesley Batista, disseram: chega, não dá mais para continuar sustentando esse governo com essa taxa de juros, porque a taxa de juros é contra eles próprios, é contra a economia, não gera emprego, o pessoal está no Bolsa Família, praticamente metade da população está no Bolsa Família, ninguém aparece para trabalhar. O Wesley falou isso: ninguém aparece para trabalhar, como é que nós vamos desenvolver o país? Então, nós estamos numa situação muito grave e chegou ontem, ao cúmulo, nós vamos mostrar isso, ontem à noite, uma reunião do Fernando Haddad, o Tachad, que se reuniu com o presidente do Senado e da Câmara, onde todos esperavam: não, eu vou cortar aqui, vou cortar lá. Ele não falou em gastos. Ele não falou em cortar gastos, ele continuou dizendo que quer aumentar os impostos. Então, ele fez aquela firula, aquela manjada operação, né, de prestigiação, aquela manjada operação de botar o bode na sala, né? Aí tira o bode e fala: ó, que sala limpa. Ou seja, ele vai diminuir os impostos do IOF, mas vai continuar cobrando os impostos. Aumento de impostos. Não vai ser aquilo que ele queria, claro, mas vai ser exatamente o alvo que ele pretendia. Vai continuar. E mais, ele compensou aumentando agora impostos sobre as LSAs, LSIs, né, que é em cima da classe média, que tinha isenção, 5% nas letras da agricultura, do agronegócio e letras imobiliárias. Eles querem, porque querem tomar o dinheiro da sociedade, e é isso que a gente vai falar daqui a pouco em nosso comentário. No tempo, portanto, eu já falei aí que vem uma frente fria, a Meteorite está dizendo que o tempo da semana no Brasil é de chuvas, está entrando as chuvas, já choveu e tal, e aí, na sequência vem o frio. Isso é de forma geral para o sul e sudeste. Lá no centro-oeste continua seco, nós vamos mostrar isso também. Mas em São Paulo, já vou chamar o Sérgio Braga para ele me dizer como é que está esse início de tarde aí em São Paulo, Sérgio. Muito boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 15 graus agora. Madrugada fria e essa expectativa daqui para frente, pelo menos nessa semana. Tanto é que a previsão, inclusive a manchete da própria Folha de São Paulo, Folha de São Paulo mostra exatamente essa condição, né, que nós teremos tardes mais frias, e temperatura mínima abaixo dos 10 graus aqui em São Paulo. Isso já está se confirmando, portanto, essa semana de muito frio, não só na capital paulista, no estado de São Paulo, região sudeste e principalmente no Rio Grande do Sul, com risco de geadas. A gente vai trazer, inclusive, essas informações daqui a pouquinho. João Batista, chove nesse momento aqui em São Paulo? Chove, Sérgio, mas forte ou é aquela garoazinha de molhar bobo?
São aquelas pancadas, viu, João? Choveu, Hum, parou, tá agora bom. garoa, volta a chover forte, vai se revezando nessa toada toda. Tudo isso para poder derrubar as temperaturas, isso ajuda aí É. bastante, viu, João? Tá bom. Mas olha, para a gente começar bem o programa, mensagem de esperança. Mensagem de esperança enviada, fotos enviadas pelo meu amigo Hélio Milani, lá de Águas de São Pedro, aqui do interior de São Paulo, onde ele produz soja, milho e trigo. Aí a mensagem de esperança é essa daí. Os seus netos, ele põe as crianças no meio do trigo para fazer uma foto, para dizer assim: ó, eu estou criando aqui as minhas futuras gerações no meio da agricultura, eles estão entendendo o que é o agro e eles gostam do campo, gostam do trigo. Essa mensagem do Hélio Milani, o vovô Hélio, lá de que ele tem propriedade em Tietê e Águas de São Pedro, e fica aí uma esperança, uma mensagem de futuro para todos nós. É assim que a gente vai em frente. Por isso, mais do que nunca, né, Gleidson? A nossa bandeira para iniciar o nosso programa, sempre acreditando que o Brasil vencerá com a força do agro, com a força das crianças que virão aí, sustentando o Brasil, e é inevitável, né, é indiscutível que o Brasil vencerá. Isso posto, vamos em frente, Gleidson, com essa edição do Tempo e Dinheiro no ar. Segunda-feira, 9 de junho de 2025, o Tempo e Dinheiro está no ar com os destaques dos nossos especialistas. Vamos em frente. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, semana começando, temperatura meio fresquinha aqui em Curitiba, João Batista, parece que tá uns 12 graus aí fora, mas um ventinho, tem um ventinho mais geladinho, mas vamos lá, precisamos usar uma camisa manga comprida, uma semana começando, soja subindo pela escada lá em Chicago, mais um ganho de 3 a 6 pontos, semana a semana. Clima irregular nos Estados Unidos ainda, à tarde tem relatório das lavouras e hoje voltou a ter reunião entre China e Estados Unidos. Estão naquela lenga-lenga, será que sai acordo ou não? Mercado esperando, se sair um acordo e compra chinesa, o mercado pode subir pelo elevador. Se não sair nada, segue na lenga-lenga, mas o mercado é climático, tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro nessa segunda-feira aí, fresquinha no sul. O destaque nessa semana é o frio, a massa de ar frio que derruba a temperatura aqui no centro-sul do país. Detalhes na previsão. No mercado do boi gordo deu uma aquecida, inclusive nas cotações, ao contrário do que vem acontecendo desde o mês anterior. Nós tivemos já o início desse mês de junho com as cotações em alta, a reposição, fêmeas, boi gordo e também o mercado de carne, que tem sido beneficiado pelas altas nesse comecinho do mês de junho. Uma alta ou uma baixa liquidez, em alguns sentidos, né? Não, mas pelo menos uma procura muito grande por parte dos frigoríficos nesse momento. E aquela venda compassada, de alguma forma, o pecuarista agora está do outro lado da faca, aguardando oferta melhor ou ofertas melhores pelos lotes de boi gordo em boa parte das praças pecuárias. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes a respeito do mercado do boi gordo, mas antes a gente vai fazer aquele giro. Já aproveito, João Batista, vou com um giro das principais cotações ao redor da Bolsa de Chicago, também Nova York. Lembrando que em Chicago, nesse momento, todas as cotações estão do lado negativo, 0,07% de queda para a soja a 10 dólares 56,25, milho negociado a 4 dólares 36,12, recua um pouco mais, 1,55. Trigo cai 1,96% a 5 dólares 44,10. Olha o café subindo um pouco hoje em Nova York, o Arábica a 360,80, alta de 0,77. O açúcar, alta de 1,39% a 16,72. Algodão sobe 0,5% a 65,95. Na mesma cotação, petróleo, olha, alta 65 dólares por barril, alta de 0,67. Ouro, mais um dia de alta, sobe um pouco, né? Desce no dia seguinte, realização de lucros, mas hoje sobe 3.350 dólares e 97 por onça Troy. No mercado cambial, o dólar, nesse momento, segue com alta de 0,25%, ainda refletindo as questões com relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos e também a alta de OF aqui no Brasil. De qualquer forma, está aí alta de 0,24% a R$ 5,57 mais 20. Quanto ao índice Bovespa, recua
0,68% a 135.179 pontos. Repetindo, vamos mais uma vez ao mercado da soja. Soja com queda de 0,07% no vencimento mais curto, julho ainda a 10 dólares 56,75, enquanto que o café em Nova York apresenta variação positiva 0,82 de alta 361 a 3 dólares e 61 por libra peso. Portanto, daqui a pouquinho mais informações sobre o mercado do café. Vamos aproveitar, vamos dar uma olhadinha no mercado do boi gordo, sobe. Como nós dissemos aí, a semana começa com preços em alta e cotações no mercado futuro também. 318,70 vale arroba para junho, alta de 0,90%, julho 327,20, 0,68 de alta, agosto 329,75, 0,59 de alta, e o setembro R$332 por arroba, alta de 0,45% nesse momento. Portanto, boi gordo começa a segunda semana do mês de junho com alta no mercado físico, mercado futuro. João Batista. Muito bem, Sérgio. Daqui a pouco a gente vai mostrar os ajustes do boi. Tem aí o ajuste do boi, o Gleidson? Porque o Sérgio mostrou os preços que estão andando lá na Bolsa. E aí eu vou passar para o Sérgio comentar, porque depois eu venho com a fábula do Esopo. Então tem o ajuste aí? Não, senão depois eu... Toma aí o ajuste aí. A sexta-feira do boi gordo parou assim, Sérgio. Veja aí. Opa, então, ampliando um pouquinho só a tela, Gleidson, para que a gente possa observar direitinho. Aí tá, na sexta-feira, o vencimento mais curto, maio foi negociado a R$316, 1,60 de diferença, o maio a 310, o junho a 323, 325,15, né? 330, opa, até ampliar essa tela aqui, deixa eu ver direitinho. 325,15, o julho a 327, o agosto a R$330. Portanto, a diferença na sexta-feira do vencimento mais curto, portanto, o vencimento de maio foi de R$2,95, ou 23,10 de diferença, né? Por arroba, João Batista. Portanto, tem aí as negociações da sexta-feira, apresentaram queda, hoje o mercado futuro já tem um ajuste positivo, uma diferença entre o fechamento de sexta-feira e o de hoje também para o boi gordo, acima daquilo que foi negociado sexta-feira. Muito bem, agora o espaço do Esopo, mais uma fábula e bem curtinha, a fábula fabulosa de hoje, que tem por título A Mosca. Segundo o Esopo, uma mosca caiu numa panela de carne. Afogada no molho e já quase morrendo, ela disse para si mesma: se já comi, já bebi e já tomei um banho, que me importa morrer? Moral da história, segundo Esopo: suportamos a morte com mais facilidade quando a ela não associamos pensamentos tristes. E eu vou mudar aqui o Esopo de hoje, esse pensamento final. Vou trocar a morte pela vida. Então ficaria assim, ó: suportamos a vida com mais facilidade quando a ela não associamos pensamentos tristes. Né? Temos que ser otimistas, sair da cama para vencer a vida, né? Viver a vida e usufruir da vida. Essa é a nossa mensagem associada, claro, ao nosso amigo Esopo. E amanhã tem mais. Bom, agora depois do Esopo, vamos à nossa mensagem para você ser o produtor rural mais bem atualizado, que é entrando no clube. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Você tem 7 dias grátis para experimentar uma comunidade de informação onde nós dividimos as informações em 15 editorias. Se você se interessar só por política, é um grupo. Se você quer só notícias de pecuária, é outro grupo. Enfim, são 15 editorias para que você atualize suas informações em tempo real antes de você negociar. Então, vai negociar, vai comprar, vai vender, dá uma olhada no clube para saber como é que estão as modificações de preço e as orientações de pessoas, dos profissionais que estão ali dentro. Então, entre 7 dias grátis para você assinar o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. O telefone está na tela, 199-9813-2915. Você manda uma mensagem de WhatsApp para a dona Leia da Luz, ela te coloca dentro do grupo e você se transforma em mais um assinante e mais um produtor super bem informado aqui pela equipe
do Tempo e Dinheiro. Vamos agora ao giro de notícias do agro, as notícias manchetes do agro, com base no Notícias Agrícolas, com Sérgio Braga. Soja CPEA, demanda externa sustenta preços domésticos. Feijão, preços superam a média dos últimos 9 meses para lotes de melhor qualidade. Milho CPEA, os preços seguem em queda no Brasil, um movimento que vem sendo verificado desde meados de abril. Mandioca CPEA, cotações recuam pela terceira semana consecutiva. Tomate, frio mantém a oferta controlada. E agora vamos voltar ao Sérgio para saber das principais notícias da economia e política do mundo e do Brasil. Sérgio. No Estadão, senador Miguel Uribe, pré-candidato a presidente da Colômbia, é baleado em evento de campanha em Bogotá. No Poder 360, Haddad vence Mota e Alcolumbre vai manter parte da alta do IOF. Poder 360, Haddad vai cobrar 5% de imposto de renda sobre LCA e LCI. O Globo, Haddad esqueceu dos cortes dos gastos. Da revista Veja, governo segue sem saber o destino dos bilhões roubados dos aposentados do INSS. Ainda não se sabe a dimensão do roubo, quais envolvidos e se os lesados serão compensados. Do UOL, assinado pelo Thiago Mali, 12 estados têm mais beneficiários do Bolsa Família do que carteira assinada. Da Folha de São Paulo, empresários elevam pressão sobre o governo Lula com críticas de Batista e André Esteves. Do Poder 360, Wesley Batista, da JBS, defende redução de benefícios sociais do governo. Da Folha, painel Quest, maioria acha que Lula não merece novo mandato. E do IG, Bolsonaro e outros 7 réus serão ouvidos hoje por Alexandre de Moraes. Olha, é importante recuperar dessas manchetes aquilo que causou maior impacto entre nós. Na verdade, não foi impacto. Foi a tal da vergonha alheia, né? A gente fica envergonhado pelos outros, né? Nós nos sentimos envergonhados pelo que o Lula fez lá em Paris, na frente de todos, né? Do Macron, de toda a elite francesa, depois de ver um ginasta se espreguiçar, né? Se esticar todo ali na frente, o Lula resolveu copiar, né? O ginasta, né? Aos 80 anos, quase que querendo provar que ele continua um jovenzinho. Claro que é um encantador de serpentes, né? Querendo enganar a todos. E aí foi um vexame, né? Se estatelou no chão e lá ficou. Vejam o vídeo e percebam, notem que depois do vídeo que ele fica paradão, assim, que permite várias ilações, o vídeo é cortado porque não mostra como é que ele se levantou. Veja o vídeo. Nada mais importa agora. Você foi embora, eu fiquei tão só. É claro que essa música aí foi acoplada pela internet, não veio no original, mas não está o momento em que ele se levanta, né? Porque aí seria um vexame maior. É a pergunta que fica, né? Para que fazer isso? Só para aumentar a vergonha, a rejeição, a repulsa. Agora, o complicado mesmo é saber que depois de Paris, gastando os tubos para se hospedar, podia se hospedar na embaixada, não. Estava num hotel chiquíssimo, caríssimo, às nossas custas, e depois ele embarcou para Nice, onde o hotel é mais caro ainda. Diárias de R$ 35.000 para dar uma dormidinha. R$ 35.000. Pior que ele foi para Nice programando uma reunião com empresários franceses para arrumar investimentos para o Brasil. Chegou na hora, domingo de manhã, ontem, portanto, ele suspendeu a reunião, alegou que estava gripado. Não teve reunião nenhuma e agora está embarcando de volta, voltando para o Brasil, para chegar aqui no Brasil e
perspassar, né, assinar mais um aumento de impostos para nós. Segundo consta, ontem à noite, o Fernando Haddad, ministro da Economia, o Taxat, se reuniu com o presidente do Senado e da Câmara para dizer que não, nós vamos diminuir o IOF. Sabe aquela história de botar o bode na sala? Tirou o bode, mas o imposto em cima do IOF vai continuar um pouquinho menor. Em compensação, ele tirou as isenções para as LCAs e LCIs, das letras do agronegócio e da imobiliária. Estava isento, vai botar 5%, ou seja, quem vai pagar? Classe média. Portanto, impostos continuam e, na reunião, isso que é o fundamental, ele não falou do mais importante, que é cortar gastos. Não se fala em corte de gastos e a sociedade, a economia do Brasil não suporta mais desse jeito a carga tributária que nós estamos levando. O Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agropecuária, botou uma informação hoje pela manhã dizendo que o agronegócio não aceita mais aumentos de tributos. Não é nem só o agronegócio, ninguém. Né? A hora que você consome qualquer coisa, de uma caneta, de um lápis, que seja ao líquido da gasolina, do álcool, do diesel, é tributos de 30% a 40%. E nós não suportamos mais isso. Mas eles vão continuar insistindo, vão continuar teimando, porque essa é o plano da esquerda no Brasil. A fazer com que quem produz paga para quem não trabalha. Infelizmente é assim. Por isso, mais uma vez, a nossa posição aqui no Tempo e Dinheiro. Precisamos parar com isso urgente. Por isso, impeachment de Lula já. E como aqui é tempo e dinheiro, agora vamos falar sobre o tempo, a previsão do tempo, Gleidson. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Começamos pelo destaque da revista Isto É, falando sobre a chuva em 4 das principais regiões do Brasil e exatamente o que acontece na região sul-sudeste com chuvas intensas nesta segunda-feira, dia 9. Do site Terra também falando sobre uma frente fria que avança, o Rio Grande do Sul pode ter temperaturas próximas de zero nesta semana, lembrando que uma nova massa de ar polar deve avançar sobre o estado, derrubando as temperaturas em todas as regiões do Rio Grande do Sul, assim como em boa parte do sul e em outras regiões também da região sudeste, parte também do Mato Grosso do Sul, e subindo essa temperatura mais baixa, né, em corredor até a região amazônica. Bom, o tempo também falando sobre Cuiabá, destacando que deve ter um dia com muitas nuvens, temperaturas aí entre 21 e 30 graus, e lógico, o registro também feito por quem nos acompanha diariamente, quem está na lida, no campo, todos os dias. Olha só, o Valério Rocha, lá de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, falando que está muito frio e garoando nesse momento. Solta o vídeo para a gente, Gleidson. Bom dia, João Batista. Hoje, segunda-feira, 7 horas da manhã, horário aqui do Mato Grosso do Sul, Fazenda Santa Maria, Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. Frio, muito frio e garoa, uma nublina muito fininha e o tempo fechado, frio, bastante frio mesmo. Eu creio que está em torno aí de uns 9 graus a temperatura, muito frio mesmo. Frio, garoa, aquele ventinho gelado. É isso aí, João Batista. Uma boa semana para todo mundo. Que Deus nos abençoe. E vamos em frente, João Batista. Bom, esse frio chegou também até o Triângulo Mineiro, onde o Maílson Antunes Pereira fez esse registro direto de Araguari. Frio e garoa. Mostra, Gleidson. Bom dia, João Batista. Araguari amanheceu diferente hoje, ó. Até agora o sol não apareceu. Tá bem friozinho. Chegou a dar uns pinguinhos, mas foi só para assustar aí o pessoal que já tá com café no terreiro aí. E o nosso tá vazio ainda, João, aí, ó. Semana que vem, se Deus quiser, a gente enche o bicho aqui. O tempo firme segue lá em Boa Esperança do Norte, onde o Moacir Guarnieri mandou esse vídeo. Bom dia, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, 9 de junho, 5h50 da manhã.
Olha o tempo que bonito. E o sol vai secando o milho. Tamo aí. Uma ótima semana a todos. Um abraço. Agora, olha só o risco de geada nesses dois mapas. O risco para o Rio Grande do Sul e também parte do sul do país. Esse é para o dia 10, portanto, amanhã, nesses pontos azulados, exatamente onde há o risco de geadas, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Tem ali, lógico, Uruguai com muito risco também de geadas, né? Mostrando exatamente essa previsão para amanhã. Na quarta-feira, nos tons azulados também, esse risco se amplia, chega até mesmo ao sul do estado de Santa Catarina, né? A região serrana, principalmente Santa Catarina, na próxima quarta-feira. Portanto, geada, o risco de geadas no Rio Grande do Sul também em Santa Catarina. Nós temos, nesse momento, um mapa em tempo real, satélite, mostrando o que acontece com o Brasil, boa parte da região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, com muitas nuvens, chuvas sendo registradas por lá, parte do Mato Grosso do Sul também, Paraguai, essa frente fria e essa chuva avançando pelo estado de São Paulo, faixa litorânea da região sudeste, Rio de Janeiro, também com muita chuva, em alguns pontos isolados lá na região nordeste e também no norte do país, dando, pelo que parece, uma trégua, né? Mas olha só esse corredor de umidade chegando principalmente no estado do Mato Grosso do Sul e se dissipando para alto mar. Chuva ainda no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha como é que fica a previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá. Bom, a previsão do tempo do dia 10 amanhã até a próxima segunda-feira, dia 16, com muita chuva concentrada na região sudeste, na faixa do litoral também, com muitas precipitações, tempestades. Boa parte do país segue com tempo firme, com exceção a região norte do país, faixa leste também do Nordeste. No dia 11, nós temos aí a previsão na próxima quarta-feira, com tempo firme, e no dia 12 a chuva continua concentrada na faixa litorânea do Sudeste, se espalhando pela parte norte do Brasil, dando uma trégua e avançando para alto mar no dia 13, na próxima sexta-feira. Dia 14, sábado, o tempo continua firme e uma nova frente fria chega pelo sul do país, atingindo o Rio Grande do Sul, parte do Paraguai, Uruguai também, Mato Grosso do Sul. Lembrando que essa chuva no dia 15 é intensa, no próximo domingo, com muitas precipitações e alerta para o Rio Grande do Sul. No dia 16 ela continua na região sul e também na região norte do Brasil. Lembrando que a faixa central do Brasil continua com tempo seco. Portanto, alerta de nova frente fria, levando chuvas a partir do dia 13, 14, 15 e 16 para o sul do Brasil. Bom, agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo, direto da Serra Catarinense, com Ronaldo Coutinho, com o apoio da Lotus Biosoluções. Vamos lá, Gleidson. Boa tarde. Nós temos aqui, ó, no sul, a chuva é pouca nessa semana, porque está entrando o ar frio. Essa chuva que vocês estão vendo aqui é um pouquinho que pode ser hoje, e já terça, quarta, quinta, sexta, tempo bom. Aqui é uma frente fria que vai chegar sexta-feira, talvez à noite, aqui no oeste do Rio Grande do Sul. Mas eu acredito que vai ser mais no fim de semana. No fim de semana o tempo fica instável. Aqui a frente fria que está passando agora aqui entre o sul do Mato Grosso, o norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo e Rio. Chuva nessa área. Não é muita coisa, mas é uma época que não chove muito. E já melhorando aqui no Mato Grosso do Sul. Litoral do Nordeste, aquelas sol, nuvens e chuva, principalmente aqui entre a Bahia até a altura de Pernambuco, e chuvas normais aqui com mais intensidade ao norte do Brasil. Então aquela situação normal no país nessa época do ano. Norte, sul, leste. No caso hoje mais o norte, o leste melhorando aqui no sul. E um pouco aqui no Acre. Quando chega de 9 a 23, bastante chuva aqui no norte do Brasil, principalmente Roraima e Amapá, melhora no Acre, melhora aqui em Rondônia, vai ser uma outra frente fria que deve chegar lá pelo dia 15, 18. Também aqui ó, no oeste do Mato Grosso, olha qual a diferença, ó, melhora a chuva. Aqui no Mato Grosso do Sul também, ó, essa chuva aqui deve vir ali entre o fim de semana e semana que vem. Aqui no sul, volta a ter uma chuva significativa, pegando aqui ó, toda essa parte do Rio Grande do Sul. Chuvas que podem passar dos mais de 100 milímetros. Toda essa área vermelha escura aqui, ó, toda essa área aqui de 100 a 150 milímetros de chuva em 15 dias. Vai ser basicamente quando? Entre esse fim de semana e semana que vem.
No São Paulo também, uma parte agora, outra parte semana que vem, Rio de Janeiro, Espírito Santo também, Minas é mais nessa semana, e aqui também no Nordeste, uma boa chuva pegando aqui desde Natal até o litoral sul da Bahia, todo o leste do Nordeste, uma situação boa, na Cealba, mesma situação. No interior, tempo seco. Na anomalia, nós temos o quê? Aqui, ó, temos uma anomalia positiva aqui no sul do Brasil, chovendo bem. A grande parte do país fica dentro do normal, nada assim exagerado, dentro do padrão, que é pouca chuva, e um pouco acima da média aqui no leste do Nordeste e um pouco abaixo da média aqui na região da Amazônia. Na temperatura, nós vamos ter o quê? Condições de temperatura aqui, ó, nessa parte do Brasil, um pouquinho abaixo do normal, e aqui, ó, frio. No sul do Brasil vai fazer frio. Hoje já deu negativo aqui no sul do Rio Grande do Sul, aqui deu entre 0 e 2, deu 4, 6 graus aqui em Palmas, entre 9 e 12 graus no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, começando a esfriar em São Paulo. Então toda essa região aqui vai ter temperaturas baixas. Então nós vamos ter alguma geada bem pontual no Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas a princípio sem dano nenhum para milho, safrinha, para a parte de, como se diz, de cana. No café aqui, ó, na região de Varginha, ao sul de Varginha, até pode ter geada ali por quarta, quinta ou sexta, mas é bem fraca. É geada de baixada e não afeta o café, mas dá um susto. Mínimas de 2, 3, 4 graus e com uma geadinha bem rasteira, sem nenhuma consequência. Vai esfriar também no centro-sul de Minas, Rio de Janeiro e toda a região sul. Aqui na área de São Joaquim, pode ter mínimas de 3 a 6 negativos ali na quarta, quinta-feira. Muito frio, com geadas amplas da metade do Paraná para baixo. No milho safrinha do Paraná e Paraguai, uma ou outra lavoura pode levar um susto, mas dificilmente vai ter prejuízo. Acho muito difícil que alguma lavoura de milho safrinha que está em andamento tenha mínima abaixo de 2 graus. A geada vai ser mais a nível rasteiro. Mas é frio, vai ser uma semana bem fria mesmo. Olha só o frio que já fez hoje aqui na Bahia, ó. 9,9 em Licínio, está 13,9, 10,3 em Vitória da Conquista, 11,5 em Magalhães, 11,6 em Piatã e 12 em Rio de Contas. Temperaturas bem baixas na Bahia, que não é muito comum, né? Então, no sul, nós vamos ter temperaturas baixas, com geadas nessa terça, já tivemos hoje, terça, quarta, quinta, sexta e talvez amanhecer de sábado. Dá uma pequena esquentada e já vem outra massa de ar frio, outro período frio semana que vem. Para a fruticultura, para os cereais de inverno, essas próximas 2 semanas são muito boas. Vai ser sofrido para a população e para as culturas sensíveis ao frio. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, uma boa semana a todos, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Lembrando que esse quadro tem oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. Muito bem, vamos agora aqui aos nossos amigos membros do YouTube, do nosso Tempo e Dinheiro, começando lá pelo sul, pelo seu Erni Pinot, dizendo que lá em Nova Petrópolis, desde sábado, o tempo está fechado, não chove, mas também não limpa. Agora está começando a esfriar. Tempo fechado, diz o Erni Osvino Pinot. A Fabiana Silveira também complementa, lá de Piratini, perto de Bagé, 10 graus lá no sul do Rio Grande do Sul. Agora, sol entre nuvens, e ela diz: somos resilientes. Continuamos e continuaremos firmes, acreditando em dias melhores para todos nós. O Jânio Zeferino de Brasília está dizendo que o tempo está esfriando lá em Brasília. Mas o Miguel Zonzin Neto, lá de Buritizeiro, Minas Gerais, disse aqui, ó, lá no centro de Minas, muito sol. Um abraço a todos do campo, e eu aqui também no meu Mato Dentro, já vou tirar meu agasalho, porque está esquentando nesse instante, o que é bom. Daqui a pouco o Vladimir Brandalize, com frio direto de Curitiba, e nós vamos em frente. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello.
18ª turma do curso de introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente. De volta com o Tempo e Dinheiro, desta segunda-feira, 9 de junho de 2025, para falar dos preços da soja e do milho, agora com o Vlamir Brandalize, mas antes, Sérgio Braga, nos atualiza aí sobre os preços da soja lá em Chicago. Vamos aproveitar e lembrar que na Bolsa de Chicago, nesse momento, o vencimento mais curto está ali oscilando, e oscilando bastante, viu, João? Já chegou na estabilidade, agora recua 0,12%, o julho a 10 dólares 55 mais 75, demais posições, vamos dar uma olhadinha também, Gleidson. Olha, negociações mistas, portanto, julho sobe, tem um delay ali, né? Às 12h56, a 10 dólares e 57, aí está aparecendo a alta de 5,25, né? Mas a gente viu agora em tempo real que já recua. O agosto a 10 dólares e 48, também tem um delay 1,5 de alta, enquanto setembro a 10 dólares 22,75 recua, novembro 10 dólares 30,25. Essa tela está com um delay, ou seja, um atraso em relação àquilo que está acontecendo em tempo real. Agora, na Bolsa P3, a soja tem aí também, né, a última negociação foi às 12 horas e 42 minutos, o julho a 23 dólares e 30 estável, às 11h56 teve negócios para agosto a 23 dólares e 12, 0,26 de queda, e o setembro às 10h49, horário de Brasília, 22,64 ou 22 dólares e 64, soja com base no Porto de Paranaguá. Portanto, a soja segue pressionada nesse momento na B3 e negociações mistas ali na Bolsa de Chicago, por enquanto, João Batista. Muito bem, deixa eu agora
chamar o Vlamir, que eu tenho novidades sobre a soja. Então vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, Curitiba, chamando, tá de brusa, tá com frio, velho. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. É que eu estou preparado aqui já para sair rapidinho, que eu tenho que ir no médico. Daí, como eu tenho que andar umas 3 quadras aí em Curitiba, tá com vento. Tá com vento e 10 graus a temperatura, daí a sensação térmica é de uns 3, 4, né, João? Então tem que colocar uma blusinha. Antiga Record tinha o Jornal da Tosse, né? Somos nós agora, né? Eles saíram, somos nós. Mas tá bom, estamos bem. Ô Vlamir, deixa eu falar de duas coisas antes de você falar do mercado. O pessoal da G-Trade, que são os nossos parceiros nas operações de hedge, de preços derivativos, de bolsa, enfim, né? São os nossos parceiros de milho, soja, boi, etc. Eles estão trabalhando junto à bolsa para transformar os contratos que estão sendo negociados com base em Chicago em reais por saca. Porque não faz sentido, né, Branda? Você aqui é o maior produtor de soja do mundo, negociar em dólar, que não é a nossa moeda, né? E ainda ter que enfrentar a Bolsa de Chicago. Claro que a referência também vai ser a Bolsa de Chicago, mas nós vamos transformar isso em reais por saca. O pessoal da G30 está trabalhando firmemente lá junto à B3 para a gente ter os contratos em reais. Boas notícias, né, Branda? Olha, João, é uma boa notícia, né? Dá para ver que o caso do milho, que é negociado em reais, ele já tem uma boa aceitação, já tem uma boa liquidez. E certamente a soja em reais vai trazer mais gente, mais produtores, mais empresas, mais revenda. O sistema vai girar melhor aqui dentro, né, João? Fazer melhoras as proteções. Então, automaticamente, essa atitude é uma atitude muito boa. Tomara que entre em vigor logo e certamente tem tudo para dar certo. Dona Chiara Pessoa Poloto está trabalhando firmemente para fazer isso virar e vai. Nós vamos juntos. Ô Brando, deixa eu aproveitar também, já que eu estou falando da B3, deixa eu botar o ajuste da soja entre sexta-feira e hoje, porque o Sérgio já narrou a soja na B3, mas o ajuste da sexta-feira, pode encher a tela, Gleito, senão eu não enxergo. Olha aí, ó. E agora, a N é o agosto? Não, N é o julho. O que é o N aí, ô Branda? N é julho? Julho. Julho. N é julho, 23,30 foi o ajuste, com alta de 0,12. O agosto a 23,16 dólares por saca, o setembro a 22,66, o novembro a 22,86 e o janeiro a 23,16 dólares por saca. Estou lembrando aí nos meus tempos de B3, essas siglas aí representam o mês. Fui bem, professor? Foi bem, o último que você esqueceu de falar ali é o maio, né, o K. Eu não vi aqui. Como é que está o K? Você vê aí como é que está o K? O maio está 23,58. Tá. Então, assim, a gente vai mostrar sempre esses preços, os ajustes, sempre lembrando, o ajuste termina na B3 no dia anterior, no caso, sexta-feira, às 16 horas. Nós vamos mostrar para você comparar. Põe os preços agora da B3, Gleidson, que está movimentando os mercados. Olha os diferenciais, tá vendo? Então, assim, isso tudo você tem no nosso clube. Você vê o ajuste e o que está andando para frente. Por isso que eu digo, antes de comercializar, vai lá para o clube. Né, Branda? Exatamente. Já mandamos os prêmios de hoje. Prêmios muito fortes aí, João. Começando a semana com prêmios positivos. Prêmios está dentro dos melhores momentos do ano. Mercado interno também, no Porto pagando um pouquinho melhor hoje, mesmo com esse mercado de Chicago meio de lado, mas o prêmio está muito forte e está ajudando, João. Então vamos começar com o mercado de Chicago. Por que está de lado? Olha, João Batista, de manhã aí o pessoal já estava esperando que alguma novidade viesse lá da China. Da China não, lá de Paris, lá das conversas entre Estados Unidos e China. E automaticamente, como o clima americano está irregular, e essa semana tem previsão da quarta-feira em diante de muita chuva em grande parte do meio oeste americano, o mercado estava se protegendo lá de cima, né, João? Então, isso trazendo pressão positiva, né? Trabalhando aí até 6 pontos de alta, como está mostrando ainda no julho, aqui no 10 minutos, né? E outro fator, João, que saiu agora há pouco lá, que também foi visto como positivo,
Foi o relatório de embarques. O relatório de embarques aí veio com 547 mil toneladas, que é 240 mil toneladas acima da semana anterior e 310 mil toneladas melhor que o ano passado. Isso sem China levando, João. Então, esse relatório de embarque semanal que saiu agora há pouco, ele é positivo. Só que agora aquele meio de campo, né, João? O mercado trabalhou em alta até 8 pontos de manhã, agora o pessoal está fazendo lucros, né? É aquele negócio, vamos colocar o dinheiro no bolso, o pessoal está desconfiado que não saia nada ali da negociação entre Estados Unidos e China hoje, já está garantindo o lucrinho no bolso, João. É isso que está acontecendo. Então vamos ensinar para quem não sabe, né? Tem gente que não opera a bolsa, né? Tem gente que opera da mão para a boca ou espera vender na safra. Pessoal, olha os preços à frente. Se os operadores, se o Branda está analisando e ouvindo de que o pessoal das operações de contratos lá em Chicago estão fazendo lucro, porque eles acham que já deu para eles. É mais ou menos assim, né? E você vai ficar olhando, né, Branda? É, exatamente. Ele começou a dar uma esfriada, né? A semana passada foi uma semana de alta, né? Nós tivemos ganhos importantes, quase 15 pontos em média na semana toda. E essa semana ele começou com otimismo, né? Esperava que viesse alguma notícia boa aí de Estados Unidos e China, mas até agora parece que deu uma esfriada na negociação. Parece-me que os chineses estão meio duros lá na negociação e isso traz o pessoal do dinheiro acaba fugindo, né? Por isso que ele está nesse momento aí misto a levemente negativo, né? Vamos ver no decorrer da tarde se tiver alguma notícia melhor ali da conversa entre os americanos e Estados Unidos, pode até que ele volte a reverter para cima, mas o mercado parece-me que começou a patinar de novo ali em Chicago nesse momento. Em compensação, aqui no Brasil, os prêmios estão positivos. É para aproveitar agora, portanto, né? Uma ordem geral aí. Preste atenção. O prêmio bastante positivo, né? Se a gente olhar o prêmio agosto, comprador fala em 110, o vendedor quer 140, 150, né? 110 é $1,10 acima de Chicago. E o vendedor quer $1,50, né? Então, ele provavelmente vai negociar no $1,20, $1,22, $1,25. Isso dá quase 3 dólares a mais por saca sobre Chicago na posição agosto. É sinal que o mercado segue muito comprador no Porto, João. Isso ainda é a presença chinesa muito forte aí. Relembrando sempre, eu quero pegar esse preço no Porto, onde eu vou? Vou na trade? As trades todas trabalham com prêmios, né, João? Tá. Aí você Todas vende trades. antecipado e segura esse prêmio, é isso? Exatamente, você garante o prêmio. E fixa, Tá. pode fixar os outros valores, Chicago, dólar, tudo separado, né? Dá para fazer todas as posições separadas e depois, a hora que o produtor vê que dá para montar o número final que ele interessa, ele fecha o último, né? Ele pode deixar o dólar para frente, pode deixar Chicago para frente, deixa um para fechar depois e vai esperando. Isso depende do interesse do produtor e do acerto que ele fizer com a trader aí na negociação, né? Vocês entenderam, né? Então, o nosso problema aqui é a nomenclatura. O pessoal fala, eu fiz futuro. Não. Futuro você faz na bolsa, onde tem ajuste favorável, ou você tem que pagar ou receber. Isso é bolsa, futuro. Quando você vende na trade, você vende antecipadamente, você fixou. Aí, marcou. Ali você está preso naquele preço. Subir e descer não importa, é aquele preço que você fixou. Faça a conta, deu margem, vai, né, cara? Né, Branda? Se deu margem atrativa, positiva, o produtor tem que ir fazendo fechamento, tem que lembrar novamente, João, né, que o dólar aí nesse nível abaixo de 5,60 ele está bastante atrativo para insumos, não deixar os insumos para frente, né, porque o Lula chega hoje de noite e amanhã já resolve gastar de novo, o dólar pode subir, né, João? A questão é essa, né, porque o dólar ele está mais calmo aí, ele está trabalhando nesse patamar abaixo de 5,60 por causa do movimento internacional. Porque aqui dentro ainda tem muita coisa negativa que pode pressionar o dólar para cima, né? Ele vai resolver gastar, porque ele já resolveu. O problema é saber se o Congresso vai aprovar. Parece que ontem um quis dar um passo moleque no outro, né? O taxar demais o pessoal da Câmara e do Senado. Mas vamos ver se o Congresso vai aceitar isso, né? Porque, o Branda, até o Wesley Batista da JBS se insurgiu, cara. Se não dá, se não pode. Como é que fica isso na sua perspectiva, Brando? Olha, João, tem essa taxação aí que você citou das letras agrícolas aí, né? LCA.
É isso aí. Essa aí de colocar 5% de taxa em cima, João, ele vai encarecer para a indústria que trabalha com produto agro aí, no caso aí, que nem você citou do Wesley, é a questão da indústria da carne e do ovo, né, que eles participam. Vai afetar o custo do produtor, da LSA. O produtor também pega recursos nesse tipo de operação para custeio, para safra, para máquina, para vários investimentos dentro da propriedade. Isso aumenta o custo, ou seja, eles estão querendo tirar o couro do setor agrícola, né? Porque colocou 5% da LSA, que vai afetar totalmente o setor do agro em geral. E esse LCI também acaba afetando o setor, porque parte disso aí ele é envolvido ainda em investimento que também está no agro, né? A parte do LSI tem investimento até na parte de silos, então é negativo para o setor, né, João? Na realidade, eles querem colocar o couro e tirar o couro do setor agrícola. E não dá, né? Nós estamos em épocas que não dá, não tem condição, não tem espaço para isso. Junto a isso, eles diminuíram o Proagro. Quem está precisando fazer seguro pelo Proagro vai dançar. E preste atenção, daqui a pouquinho, assim que a gente terminar a entrevista que nós fazemos diariamente com o Brandalize, nós vamos chamar quem entende de economia do agro, que é o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, para falar conosco sobre essas reviravoltas. Esse impostão nas costas de quem produz. Cara, nós estamos dizendo aqui, já demos uma manchete, 12 estados, em 12 estados da nação, a maior parte da força produtiva está no Bolsa Família, cara. Ô, Brando, pelo amor de Deus, para onde nós vamos? Isso é inviável para um país, né? O país depender dos recursos dos outros, né? Que os outros são o resto que trabalha, certamente, se crescer um pouco mais do peso, o país fica totalmente inviabilizado, né, João? Isso aconteceu aí com Venezuela, a Argentina dos tempos dos Kirchner, e não queremos chegar nesse rumo aí. Tomara que o nosso Congresso seja muito coerente nessa hora, né? Muito bem. Vamos agora saber das notícias do milho, que também é outra lavada aqui para o Brasil, né? Notícias do milho, oferecimento da ferramenta Inovipab. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Muito bem, lá em Chicago, nesse instante, o julho, $4,36,50 em queda, o setembro, 4,24, o dezembro, 4,39 e o março do ano que vem a 4,55 lá em Chicago. Aqui no Brasil, na B3, o julho está 64,12 no vermelhão, o setembro 65,05, o novembro é 68,34, janeiro do ano que vem 72,36. Agora vamos mostrar o ajuste da sexta-feira para vocês compararem. Cada um tem a sua posição, né? Setembro está 65,05. Agora, como é que fechou sexta-feira? Mostra aí, Gleidson. Aí vem aquelas letrinhas, né? Aí, ó, o agosto, 64,60. O setembro, né? 65,58. O novembro, 68,90. Daí para frente eu não vejo mais. Ô, Branda, mostra aí, fala aí. Não, continua aí, Branda. Novembro... Vamos lá, no março, 7,4,41. Não, mas você pulou o janeiro aí, ó. Ah, tá, você foi só até novembro? Então é novembro, o que eu vejo aqui. 72,72 com variação de 0,21, né? E o março foi a 74,41 com variação positiva de 0,84. Esse aqui foi a evolução. Semana passada também foi positivo para o milho, por causa do clima, né? Então isso ajudou. Por que a gente mostra isso? A gente mostra o fechamento de sexta-feira, o ajuste com os preços que estão andando agora para você ver a diferença e se posicionar. Mas tem o Porto. O Porto do milho também está andando bem, Branda? Olha, João, o Porto hoje está mais frágil justamente porque o apelo da safrinha está ganhando força. Então isso está trazendo uma pressão aí. Os negócios no Porto estão meio lentos agora nessa semana. Produtor ainda muito cauteloso, esperando para ver que número vai sair da safra. A colheita semana passada andou pouco, né? Muita chuva no Paraná, praticamente parou a colheita por aqui. Automaticamente isso tirou um pouco da pressão dos negócios. Tá, a gente mostrou o preço, mostramos o ajuste, mas os prêmios do milho já estão lá no clube.
Pode botar o telefone aí, quem quiser saber. O prêmio tem 7 dias grátis para experimentar. São 15 editorias. Você vai entrar e vai ficar, né? Porque ali é o jeito mais legal do produtor ser informado, porque são só notícias focadas no produtor rural, notícias do agro, né? De clima, de preço de todas as culturas, 15 editorias e 7 dias para você experimentar de graça. Brandalize, quer dar um recado para os produtores de milho? Olha, João, produtor de milho que não vendeu lá atrás quando estava 80, 82 no novembro e agora está abaixo de 70, agora tem que esperar, né, João? Não dá para queimar o milho agora na boca da colheita, né? Pô, ainda tem um espaço para a B3 levemente embaixo, pode recuar um pouquinho, a mais ainda, mas depois o mercado vira, né? Porque internacionalmente o mercado segue firme lá fora, tem falta de milho. Depois de setembro em diante, o mercado já vira a volta, já sai do fundo e começa a crescer, João. Muito bem, então assim, como o Brandalize já vai para o médico, então vamos nos despedir do velho. Tá bem abrigadinho, pode sair do frio de Curitiba. Você está esperando mais frio aí em Curitiba? Olha, a previsão do tempo que amanhã também cai mais uns 4, 5 graus abaixo do que está hoje. Tá, mas amanhã assim, talvez tá frio aí. venha abaixo de 10. Mas, amanhã abaixo de 10. vixe, mas o seu compadre, o Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança, ele tá bem, hein? Lá o clima tá legal, tá secando o milho. Veja aí hoje os vídeos que o Moacir Guarnieri nos mandou de Boa Esperança do Norte. Bom dia, João Batista. Estamos aqui olhando só o milho, ó, perdendo umidade. Aqui onde eu botei milheto na bordadura, aqui, ó. Vamos aí. Dia 9, 10h10 da manhã. O milho tá seco, mas tá úmido. Ele demora para perder a umidade do grão, né? Então ele seca o pé e aparentemente tá seco. Mas depois eu vou te passar a umidade do grão. Esse foi o milho dele, é isso, Gleides? Tá sequinho, né? Hein, Branda? Tá tranquilo a lavoura do Moacir? Não, tá bonita, mas que nem João colocou ali, o pé do milho ele seca, mas o grão ainda está com umidade alta, né? O ideal é esperar chegar o grão com a umidade certa para colher, para não precisar passar em secador, né? O Mato Grosso em geral, aí principalmente o norte, né, João? Agora ele tem que tomar muito cuidado com fogo, né? As lavouras agora têm que estar protegidas, porque não dá para arriscar com fogo. Existe, normalmente, todo ano tem problema com fogo. E esse é um ano de uma super safra, muito milho. Não podemos arriscar. O produtor tem que estar controlado. O caminhoneiro não joga bituca de cigarro pela janela. É um ano de cuidados. Tem que tomar cuidado, que agora não chove mais para lá e o fogo pode aparecer. Tá bom. Brandalize, vai em frente que eu tenho outras notícias aqui. Daqui a pouco, Antônio da Luz. Até amanhã. Até amanhã, João Batista. E vamos em frente. Tá, a outra notícia que o Brandalize nem precisa comentar, porque é uma cinte, né? Como é que a gente pode tolerar uma situação dessa, né? Que é a invasão de terras lá no Paraná novamente. O Sistema FAEP, a Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná, está acionando forças policiais para garantir a desocupação lá da Fazenda São Jorge, em Quedas do Iguaçu, região oeste do Paraná, que foi ocupada na manhã do sábado, 2 dias depois de uma propriedade invadida também em Umuarama. O Sérgio Braga, daqui a pouco à tarde, vai falar com o Silvanir Rossetti, do Sindicato de Guaíra, onde eles estão sempre preparados, né, porque já estão acostumados a sofrer invasão ali dos índios do Paraguai. É uma complicação aquela região litigiosa do oeste do Paraná, ali na região de Iguaçu, de Guaíra, de Terra Roxa e por aí vai. Então, o Silvanir está sendo convocado pelo Sérgio Braga para falar lá dentro do clube sobre as providências que o Sindicato de Guaíra, o Sindicato Aguerrido, está tomando com relação a isso, junto com a Federação do Paraná. É inaceitável uma situação da gente trabalhar no campo, enfrentando problemas de clima, bituca de cigarro, ainda vem essa situação aí. Isso é resultado desse desgoverno Lula, simplesmente assim, né? Muito bem, Gleides, deixa eu ver o preço do trigo nesse instante. Daqui a pouco, o Antônio da Luz. O trigo está no vermelho lá em Chicago. O bushel para julho, 5,43,75. Setembro, 5,58,50. Dezembro, 5,80,50. E o março agora, Gleides, pode recuar, que agora tapou aqui, pode diminuir. O março está 5,99,50. Não chegou nos $6 o bushel do trigo, mas subiu bem, né? Melhorou bem, né? Promete o trigo.
Olha, nós estamos falando do Brasil Central. Hoje está acontecendo lá em Luiz Eduardo Magalhães a Bahia Farm Show, uma grande feira, talvez a maior feira daquela região do Matopiba. É a maior feira, Bahia Farm Show. E a equipe do Marcas e Máquinas está lá. O Jonas, a Malfi e a Elaine Galvez estão lá mostrando talvez a maior máquina plantadora e colhedora do país. Planta e colhe simultaneamente uma baita de uma máquina, que é o motivo da gravação que a Elaine está mandando para a gente do Marcas e Máquinas. Veja aí. Olá, João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. Nós estamos em Luiz Eduardo Magalhães, no coração do Oeste Baiano, para trazer para você simplesmente o maior lançamento do ano aqui no Brasil, que é a Nexat. Vinícius Marchioro já está aqui ao meu lado. Vinícius, ele é o gerente territorial Nexat do Brasil. Hoje temos aí o lançamento durante todo o dia. E o que esperar da Nexat a partir de agora para o público que está acompanhando a gente no Tempo e Dinheiro? Olá a todos, olá João. Primeiramente, meu pai é seu fã, tá? Falando da Nexat, é um sistema holístico que visa aumentar a sustentabilidade do sistema agrícola. Eu tenho as máquinas e implementos mais eficientes do mercado, eu tenho a maior colhedora do mercado, eu tenho o maior pulverizador, o maior adubador, a maior semeadora e tudo isso em um conjunto que se forma o sistema Nexat. Então, venham conhecer aqui na Bahia Farm Show, estaremos esperando por vocês. Isso, e você acompanhando pelas redes do Marcas e Máquinas, no Instagram e no TikTok, ao vivo, todas essas inovações. Recado final hoje sobre esse lançamento, a Nexat para os agricultores brasileiros? A Nexat lança oficialmente a marca após 5 anos de testes e validações no Brasil. A gente lança oficialmente a marca de forma comercial no Brasil. Então esse é um grande passo para a agricultura brasileira e sem dúvida nenhuma para a Nexat como companhia. Elaine Valdez, direto da Bahia Farm Show 2025. E as imagens dessa maquinona da Nexat, o Marcas e Máquinas vai trazer em detalhes. Vai trazer de cima e tal, porque é muito grande, ela é imensa, nem sei quantas linhas, e depois a gente vai informar amanhã, claro, a gente vai mostrar isso. E ela planta igual. É uma coisa impressionante a evolução tecnológica que nós estamos vivenciando lá na Bahia Farm Show. A Elaine vai trazer essas informações novamente para amanhã aqui no Tempo e Dinheiro. Muito bem, agora vamos à economia, né? Porque a gente está evoluindo, essa safra está indo bem, choveu, estamos indo, olha, as feiras estão mostrando a evolução, mas o governo está com uma sede de pegar o dinheiro de quem produz de uma maneira inaceitável. Ontem, como eu já disse, o Fernando Haddad, né, o ministro da Economia, mais conhecido como Tachad, veio aumentando os impostos. Falou que ele vai tirar daqui, mas vai botar lá. Eles precisam colher, porque eles têm que pagar, tá? Tem que distribuir. Cortar necas de catibiribas, com consequências diretas no agro. Lembrem, eles vão taxar em 5% a LCA e a LSI, fora os outros detalhezinhos que a gente tem que ler nas linhas finas. Quem lê isso é o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que já está conosco. Antônio, muito obrigado pela presença, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Vamos tentar ter uma boa tarde, né? Pois é, a gente se irrita, a gente tenta fazer o programa aqui numa boa, para não ficar também pesado, mas o que aconteceu ontem à noite, depois das 10 horas, começaram a chegar as notícias, falaram, mas o que é isso? É um passa-moleque? Eles pensam que o agro, que os economistas, que os jornalistas são todos trouxas, crianças, moleques. O que é isso, Antônio? O que está acontecendo? Bom, João Batista, em primeiro lugar, é sempre bom nós lembrarmos, tá, que todas as vezes que governos gastarem além do equilíbrio, nós vamos ter inflação e aumento de impostos. Sempre. Porque eu não tenho como fazer déficit, esse déficit não ser coberto de alguma forma. Ou vai ser com mais dívidas, que vai gerar mais juros, ou vai ser com aumento de impostos. E nós vamos ter, mesmo indo pelo caminho da dívida, lá na frente vai ter aumento de impostos. E este governo, ele governa da maneira mais fácil que existe, aumentando impostos. João Batista, se a receita é aumentar imposto, até eu posso ser ministro da Fazenda sem problema, porque aí é fácil, né? Eu quero ver é cortar gastos. E isso aconteceu na semana passada, as agências de risco, inclusive a Moody's, que tinha lá em 2023, de maneira incorreta na nossa avaliação, elevado a nota de risco do Brasil, não para grau de investimento, mas tinha subido um degrau, já voltou atrás.
E a S&P, que é outra agência de risco, disse de maneira muito clara, não tem grau de investimento para o Brasil, porque o Brasil ele não tem um cenário fiscal adequado e o governo não está enfrentando a agenda que tem que enfrentar. E qual é a agenda que todos os economistas sérios deste país propõem para o governo Lula e não faz? Ele precisa desvincular a previdência do salário mínimo, ele precisa desvincular o crescimento das receitas obrigatórias da receita, aliás, das despesas obrigatórias da receita orçamentária, só que isto politicamente não é a melhor coisa a ser feita, mas é a coisa correta a ser feita. E enquanto o governo não enfrenta o que tem que fazer, nós vamos gerando déficits. E esses déficits vão fazendo com que o governo, ao invés de resolvê-lo, vai tentando tirar mais dinheiro da sociedade. Foi pelo IOF, um absurdo o IOF. Mas agora ele arrumou a solução pior, porque agora ele vai taxar as LCAs e os CRAs do produtor rural. O produtor rural que não sabe, toda vez que o senhor vai lá, ou a senhora, tira um crédito numa cooperativa para pagar prazo safra, provavelmente tem um CRA por trás. Todas as vezes que o senhor ou a senhora pega um prazo safra numa revenda de insumos, provavelmente tem um CRA por trás. Pois saiba que essas operações prazo safra fora do sistema bancário, a partir de agora, vão ter um tributo de 5%. Eram isentas. As LCAs, letras de crédito do agronegócio, que são emissões não por parte de revendas, não por parte de cooperativas, mas emissões bancárias, também serão taxadas em 5%. Ou seja, o recurso livre do Plano Safra, João Batista, que é onde a LCA é fundamental, passa a ser taxada. O governo não tem mais recursos controlados, há muito tempo não crescem os recursos controlados, só diminuem. O governo só anuncia planos safras cada vez maiores com os recursos livres e agora ele vai taxar os recursos livres. Então vejam, enquanto os nossos concorrentes recebem subsídios, nós seremos taxados no crédito, é isso mesmo? Enquanto os nossos, eu vou repetir, enquanto os concorrentes do Brasil lá fora recebem subsídios, o produtor brasileiro vai pagar imposto para concorrer. Olha que loucura. Não é à toa que o Plano Safra, independente do que foi anunciado, né, ele está com uma queda de julho do ano passado, pegando de julho a maio e comparando com o mesmo julho a maio do ano 23, 24, nós temos uma queda de 15% no valor tomado, João Batista. Os produtores brasileiros tomaram 60 bi a menos do que no ano passado. E sabe onde é que está a maior queda? Nos recursos controlados, dado o tamanho do juro que nós estamos pagando no Brasil por causa desse governo que não faz equilíbrio fiscal. Aí os produtores pegam menos. Agora, além desse juro absurdo, ainda vai ser repassado essa carga tributária. Será que isso faz sentido? E tem um outro ponto que pouca gente se deu conta, mas o governo vai passar uma régua de 10% em incentivos fiscais. Isso pode pegar fertilizantes, pode pegar sementes, pode pegar defensivos, isso pode pegar uma série de itens do custo de produção do produtor. E o Proagro, Antônio? Parece que o Proagro também mexeu no Proagro. Olha, o Proagro ele foi desconstruído no Brasil, né? Ele foi desconstruído justamente quando a gente mais precisou dele aqui no Rio Grande do Sul. Se nós não tivéssemos tido os retrocessos do Proagro que nós tivemos, talvez o Rio Grande do Sul não estaria passando por uma situação tão difícil, porque teria amenizado, pelo menos, aqueles que teriam a oportunidade de usá-lo. O mesmo aconteceu com o seguro rural, que houve um retrocesso imenso. Então, agora nós estamos vendo a consequência disso. O governo, sim, depois da casa arrombada, agora está voltando a fazer progressos no Proagro, mas ainda nós não temos todos os estudos feitos a respeito disso. Não sei se vai ficar bom como era. Agora, sim, o governo retrocedeu alguns passos no Proagro, mas infelizmente depois da casa arrombada.
Avisado nós estávamos, né? Nós tínhamos um ajuste nas nossas contas do país. O país voltou a crescer quando nós tínhamos um respeito à lei das responsabilidades fiscais. A lei da responsabilidade fiscal impedia que você estourasse seu teto de gastos. Aí eles trocaram isso, eles, o PT, pelo tal do arcabouço, onde eles prometiam um equilíbrio entre superávit, entre receita e despesa. Só que a receita, ela é uma esperança, uma expectativa. Nós vamos aumentar a receita, então a gente vai gastar antes. Isso qualquer pessoa, qualquer dona de casa sabe que se uma família gastar além do que ganha, vai ter que entrar no cartão, vai entrar na dívida. É isso que nós estamos vivenciando. E o pior de tudo, que você está deixando bem claro, Antônio, é que a carga desse aumento de impostos está indo em cima de quem produz, principalmente o agro. Esse é o fato de hoje. Exato. E o governo, é bom, você fez uma lembrança muito boa, João Batista, a troca do regime fiscal. Só que mesmo com o arcabouço fiscal sendo um regime bem mais frouxo, no ano passado, dia 14 de abril, ele foi mais afrouxado ainda, porque o governo, a meta de 0,25% do PIB caiu para zero e ainda criou um limite inferior de 30 bi, tá valendo, de déficit, só que já está em 50. E o governo, ao invés, diante de uma situação dessa, o que a gente faz? Não, vamos fechar as torneiras, vamos cortar gasto, vamos organizar a casa. Deveria. Fazer as medidas que precisam ser feitas. Não, vai lá e aumenta a carga tributária em cima do povo brasileiro, em cima das pessoas. Complicado. Hoje o investidor, ele vai ter uma queda no apetite por LCAs, por CRAs, etc., vai ter menos apetite pelo agro, a menos que esse custo adicional seja repassado para o produtor rural, que já está pagando um juro escorchante, que é resultado dos desequilíbrios fiscais do governo, agora vai ter que pagar mais imposto, fora o efeito disso nos custos de produção, que nós ainda teremos que calculá-los, mas sabemos que virão. Traduzindo, o crédito vai ficar mais caro, o dinheiro vai ficar mais caro, né? A margem do produtor mais estreita, e aí essa confusão que a gente está vendo no país todo, com consequência mais drástica aí no seu estado, Rio Grande do Sul, onde os produtores continuam nas estradas. Alguma informação boa para os produtores em termos de securitização, Antônio? Nós temos uma reunião com os bancos amanhã para fazer um retrabalho, João Batista, porque já foi uma batalha para conseguir a prorrogação. Aí veio a prorrogação, mas cheias de chicanas que era para não funcionar o tanto que deveria. Chamamos os agentes financeiros, temos reuniões com eles amanhã. Para quê? Para listar todas essas questões e apresentar para o governo. Estamos esperando o ministro Fávaro voltar da França para que a gente possa começar a entrega dos processos daquela proposta que foi desenvolvida pela Farsul, junto com as entidades, com o apoio do senador Luiz Carlos Reis, com o uso do Fundo Social do Pré-Sal, que é uma linha de 20 anos, com juro de um dígito, que entram os recursos fora dos bancos, dívida com cooperativa, com cerealista, com revenda, entram essas dívidas, preferencialmente o pessoal que está pagando juro livre, 2%, 3% ao mês, seja dentro do banco, seja fora do banco. Isso nós temos que construir. E nós já estamos com tudo pronto, já achamos o dinheiro, já fizemos os estudos de impacto, já fizemos os levantamentos de dívida, já fizemos tudo. Só estamos esperando que o grupo de trabalho seja efetivamente posto em prática para nós entregar tudo e aí o governo fazer, né? Não adianta só fazer diagnóstico, tem que fazer prognóstico. Meu Deus do céu, a gente tem que acreditar, né? Porque você vai passar uma mensagem de desespero aí que fica ruim mesmo. Não vamos entrar naquele problema crucial da sobrevivência das pessoas. Vamos continuar firmes e com fé, com esperança. E com fé que vai andar lá o projeto também do senador Reis, são duas coisas, só que para o projeto andar tem que construir pontes, né? Porque o processo legislativo é mais lento. Agora estamos esperando que o senador Renan Calheiros paute o projeto na Comissão de Economia e Finanças do Senado. Tá bom. Antônio da Luz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente precisa ter as informações corretas, é o que você nos traz aqui. Obrigado, Antônio. Obrigado, João Batista. Um abraço a todos. E vamos em frente. Puxa vida. Olha, o meu comentário, né, para não envolver politicamente o Antônio, que é o economista-chefe da Farsul, que não tem nada a ver com isso, o Lula acha que ele vai ter condições de concorrer no ano que vem. Só que a cobrança está chegando antes e o povo está muito bem informado através das informações aí do WhatsApp, das mídias sociais. Por isso que eles querem censurar
estão desesperados para cortar as informações que a gente passa aqui no Tempo e Dinheiro, que você é bem informado através da internet. Eles estão desesperados com relação a isso. A pesquisa Quest mostrou hoje, o Glitz pode procurar aí e colocar, dizendo que a maioria da população não quer o Lula novamente concorrendo, quer que ele pare, que ele saia, enfim. E nós continuamos com a nossa batida aqui. Nós não temos condições de aguentar desse jeito até o ano que vem, até a próxima eleição. Por isso que, Gleidson, nossa batida aqui, vamos bater de novo, queremos o impeachment do Lula já. Hora que a maioria acha que o Lula não tem condições para o novo mandato, então a nossa batida, Gleidson, impeachment de Lula já. E agora vou ao Sérgio Braga para ele trazer os preços dos hortifrutis desta segunda-feira. Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Ao leite pago ao produtor. Opa! Um instantinho. Vamos lá. Opa, tudo bem, Gleidson? Opa, então tá bom, vamos lá. Repetindo mais uma vez, nunca é demais, com apoio do CPEA, apuração feita pelo CPEA, o apoio da LS Tractor. Começamos pelo preço do leite. Tem na tela, colocamos aí Goiás, leite ao produtor, captado no mês de abril, a R$ 2,58 mais 18. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias, em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a R$ 165,22. Batata padrão Ágata, especial beneficiador no Triângulo Mineiro, Alto Parnaíba, saco de 25 quilos a R$ 68,33. Tomate salada longa vida A no atacado, a caixa de 20 quilos. Em Campinas, a R$ 61,00. E a maçã Fuji, ao produtor, a embalada miúda, categoria 1, em São Joaquim, a caixa de 18 quilos, a R$ 110,00. Lembrando mais uma vez que nós temos aí o apoio da LS Tractor. Vamos agora falar também sobre o mercado de mandioca, com as informações do Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Mercado de mandioca, Gleidson. Olá, você que nos assiste pelo canal Tempo e Dinheiro. Aqui estamos para atualizações sobre o mercado da mandioca para a indústria. Na última semana, a equipe CPEA ainda observou um movimento de colheita, principalmente dos produtores que visam se capitalizar. Além disso, também há aqueles com interesse pela liberação de áreas, seja para a entrega destas áreas ou mesmo no sentido de fazer caixa, de fazer dinheiro, já pensando nessa safra 25-26. Embora tenha chovido em parte das regiões, estas não atrapalharam o ritmo dos trabalhos no campo, que avançaram bastante. E assim, a oferta ainda pode ser considerada elevada. Tanto é que os preços foram mais pressionados. O preço médio para a tonelada de mandioca posta em indústria na semana passada recuou 0,5%, 0,5% de desvalorização, com a média em R$ 537,88. Esse valor equivale a 93 centavos e meio por grama. Destacamos que na semana passada o ritmo de moagem nas fecularias caiu apenas 1%, algo próximo de 60 mil toneladas, e a ociosidade ficou em 38% da capacidade instalada. Produtores têm sinalizado que o plantio será prioridade nos próximos períodos, mas talvez esse movimento não tenha tanta interferência no ritmo de trabalhos de colheita. Portanto, ainda deve-se ter uma oferta ainda regular, a depender, obviamente, das condições de clima, por exemplo. Bem, na quarta-feira volto com vocês para atualizá-los sobre o mercado dos derivados de mandioca. Até lá! Aproveitamos também, vamos falar sobre o mercado do café. Vamos às cotações do mercado do café, oferecimento do Tempo e Dinheiro, Gleidson. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
Vamos direto à Bolsa de Nova York, que tem variação positiva ao vencimento mais curto, julho, a 362,40, sobe 1,21% para o café nesse momento. Demais posições, vamos acompanhar também, julho, setembro, dezembro e março. Julho, a 362,15, tem um delay, mas sobe 1,15%. O setembro, a 359,90, 1,25 de alta. Dezembro, a alta de 0,88 a 354, ou $3,54. Março, $3,47,50, 0,36 de alta. Tem também o café na Bolsa de Nova York, em alta, a Bolsa B3, sacas em dólares, 1,36 de alta, dezembro a 434,85, $434,85. Não aparece na tela, mas o café robusta nesse momento é negociado com alta também em Londres, de 1,91% a $4.530 por tonelada. Tem um diferencial em relação à sexta-feira do café em Nova York, Gleidson? Podemos colocar, está aí a variação, portanto, hoje positiva, o vencimento mais curto, julho, semana passada fechou aí com uma variação negativa, agora o setembro, dezembro também. Portanto, o café tem uma variação positiva, o diferencial de base negativo da sexta-feira para cá, mas hoje já tem um resultado um pouco mais positivo, lembrando o vencimento mais curto da sexta-feira, 449,20. Portanto, esses são os diferenciais em relação ao café. Bom, nós temos as informações também do Bruno Lopes com relação ao mercado, o que está acontecendo nesse mercado. Boa tarde, Bruno. Faltou um cafezinho para o Bruno lá, né? Um cafezinho quente. Será que a gente consegue colocar ou retomar o contato com o Bruno, Gleidson? Se não, damos contato. Vamos lá. Agora sim, café quente, Bruno. Não, não funcionou, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente coloca essas informações do mercado do café. Lembrando mais uma vez que a variação hoje para o café é positiva tanto em Nova York quanto na B13 e também o café robusta na Bolsa de Londres, que sobe nas negociações. Vamos ao mercado de pecuária? Vamos lá ao mercado de pecuária, Gleidson. Bom, segunda semana abre com variação positiva, tanto para o mercado do boi gordo, para as fêmeas, reposição, para o mercado de carnes, ou seja, um bom momento vivido pela pecuária nesse mês de junho. Pelo menos nessa segunda semana, isso tem acontecido com uma menor oferta e as vendas estão sendo compassadas, ou seja, de alguma forma o pecuarista está aguardando, vendendo aos poucos, na medida que pode, até para poder aguardar preços mais altos, elevados por parte dos frigoríficos. Vamos dar uma olhadinha como estão as negociações. Primeiro, lá na B3, boi gordo para o vencimento mais curto, junho, está aí, 318,50, 0,84 de alta, julho 327,50, 0,77 de alta, agosto a R$330, por arroba sobe 0,67%, setembro 332,45, 0,59 de alta. Hoje 5 praças subiram, uma apresentou queda entre as 32 pesquisadas pela Scott Consultoria. Está em São Paulo, Barretos, Araçatuba, estável, 305,50 no aprazo. Barabá, boi comum também no aprazo, já descontado 276, redenção 276, Paragominas 295,50. Próxima tela, mais 4 praças. Região Sudeste, Rondônia, 266, Tocantins ao Sul, 278, Tocantins ao Norte, 280,50, Acre, 236,50. Tiago Bernardino, direto do CPE, aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, comenta o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 9 de junho, segunda-feira, iniciando a segunda semana do mês, expectativa de um mercado pecuário aquecido, dado todo o cenário de final de semana, assim como o começo mesmo dessa semana. A gente tem um indicador futuro já que fechou a semana passada a 316 aqui em São Paulo, começa o dia de hoje a patamar de 314, já próximo aqui da hora do almoço,
fechando próximo dos 319, então o mercado sinalizando um pouco do que ocorreu no final de semana, vendas boas de carne, primeiro final de semana do mês, relatos de bons negócios, frigoríficos já abrindo negociações aí acima de R$5 em algumas regiões do país, somado também a um bom momento das exportações. Então a gente tem a carcaça casada valorizando na sexta, chegando a ser negociados aqui em São Paulo, próximo do patamar de R$325 a arroba, cerca de R$21,68, sinalizando sim esse bom movimento ao longo aí dessa primeira semana do mês. E a expectativa sim é que frigoríficos abram essa opção, né, pagando um pouco mais, dado esse bom momento de venda, somado, sempre vale lembrar, semana que vem a gente tem feriado, né, então possíveis compras ao longo dessa semana e a expectativa também ainda da primeira quinzena do mês, que sempre vem bem. Mercado pecuário iniciando com um cenário de certa maneira positivo, expectativa de mais negócios entre terça e quinta-feira dessa semana. Uma ótima semana a todos, amanhã a gente volta com mais informação. Grande abraço. Obrigado, igualmente, Tiago, a toda a equipe do CPEA em Piracicaba. Vamos a Bebedouro agora, né? Dessa vez com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, após o caso que aconteceu em relação à gripe aviária, que aconteceu no Rio Grande do Sul, o principal impacto foi em relação às exportações, né? E alguns importantes compradores da carne de frango brasileira, como a China, eles proibiram a importação da carne brasileira. Então surgiu a preocupação, né, quanto ao impacto que isso causaria, principalmente no mercado interno, com a maior disponibilidade, né, dessa carne. Então essa carne que iria para o mercado externo, ficando aqui no mercado interno. E a gente traz aqui hoje algumas informações em relação às exportações. A gente teve o fechamento das exportações de maio. E segundo o SECEX, né, em maio foram exportadas 363,1 mil toneladas de carne de aves, o que representou uma queda de 14,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento total foi de 655 milhões de dólares, que representou uma queda de 13% em relação a maio de 2024. Então, essa maior disponibilidade de carne no mercado interno vem colaborando aí para a queda nos preços, né? E o frango congelado, quando a gente considera o preço médio de maio, teve queda de 0,7% em relação a abril, e considerando esses primeiros dias aí de junho, o frango congelado já teve uma queda de 8,6%, considerando também o preço médio em relação ao mês anterior. Já em relação à carne suína, o cenário é diferente, né? A gente teve bons volumes aí, né? E foi exportado 105,9 mil toneladas de carne de suína, que representou uma alta de 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento, ele apresentou uma alta de 30,6%, totalizando 274 milhões de dólares. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Bom, Gleidson, vamos aproveitar, nós já temos aí o café com o Bruno Labs, o comentário dele. Olá, Bruno, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Como passaram o final de semana? Eu espero que bem. Bolsas até deram uma pinta de que iriam subir forte também na sexta-feira, devolvendo boa parte das perdas recentes que nós vimos nos outros dias. Mas vendedores não deixaram. A tamancada veio forte e o que se viu foi uma bela segurada nos preços, frustrando muita gente. Não é um movimento muito bonito de se ver, quando muitos acreditavam que o café já havia realizado tudo o que poderia nas bolsas. Na realidade, pessoal, é um movimento de alerta, certo? E que, se não houver recompras nos próximos dias, inclusive no dia de hoje, nós poderemos sim ver os cafés testarem os seus suportes principais do canal de alta iniciado lá no passado. Lembrando que esse suporte para o Arábica é na casa de 320 e no Conilon na casa ali dos 4.100. A briga entre compradores e vendedores segue intensa e com a colheita avançando, eu não sei se eu apostaria nos compradores no curto prazo.
Veremos. Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Abraço mais uma vez, Bruno. Bom, voltamos ao Mato Dentro com João Batista Oliva e João. Não, o que o Bruno Labs está dizendo é uma coisa tão simples, que todos os produtores, não só os cafeicultores, têm que aprender a travar seus preços na bolsa. Não é travar o físico. Travar o físico é dali você não sai, você está preso. Na bolsa é flexível, você pode vender, sair da posição, entrar na posição a hora que você quiser. Paga o prêmio, está garantido. Você comprou aquela posição. Ó, eu estou vendido naquela posição. Comprou para vender. Estou vendido naquela posição. Lá na frente. Então, assim, sair dessa sinecura, o preço do café estava ótimo, vai subir até o céu? Não vai. Era inevitável que ia descer. Está chovendo, a gente vê as imagens, está todo mundo vendo, o comprador está vendo, ele sabe antes de todo mundo que tem muito café, e os cafés estão muito bonitos, vem uma super safra aí, quem entende de mercado já está prevendo as quedas. E aí o produtor está olhando. Por que não segurou lá na frente? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Entre no nosso site, entre no nosso clube, veja lá na região de café, vá na G-Trade, o nosso parceiro, né? Pergunte ao Fernando Sofiati quanto é o prêmio para segurar o café. Provavelmente agora em cima do dinheiro é caro, mas à frente vale a pena. E tem que pagar em torno de 5% do custo. Olha o telefone do nosso investidor aí. Ligue para o Fernando, custa nada. Mande uma mensagem de WhatsApp, 199-7110-8610. Pode fechar, Gleidson. Por quê? Porque assim você fica sabendo. Pergunta para ele, quanto é o prêmio do café para dezembro? Aí vê se dá margem. 199-7110-8610 é o Fernando Sofiati. Cara, dentro do nosso clube tem todas essas informações para você. Não, o pessoal quer... não adianta especular. Quem está fora da bolsa está especulando. Ou seja, eu quero passar aqui as últimas informações que nós temos antes de encerrar o programa, que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, está dizendo que ele não garante a aprovação desse aumento do IOF, dos aumentos que o Tachad quer impor sobre a sociedade, tem que passar pelo Congresso, está dizendo que não vai ser aprovado. A bancada ruralista lá do Congresso está reagindo ao fim da isenção sobre as aplicações do agro, promete alterar as propostas. O Tachad quer, a partir do ano que vem, que aquelas isenções das LCAs que o Antônio da Luz já explicou agora, as letras também imobiliárias, os CRIs, os CRAs, os CRIs, CRAs e fundos imobiliários, o Tachad quer taxar em 5%, o Congresso não está aprovando, e o Hugo Mota está dizendo, não queremos ficar com esse custo nas nossas costas, não somos policiais maus, né? O governo, quem pariu o Matheus que embale, viu, Sérgio? Aí precisa ver se o governo, caso a Câmara não aprove, vai recorrer ao STF, né, João Batista? Precisa ver também isso aí. Não, mas assim, está muito claro que em dado momento vai ter uma tal da insubordinação civil. A gente não pode aceitar. Não tem uma caneta que imponha isso sobre a gente. A hora que a gente está vendo a chama lá no Rio Grande do Sul, temos manifestações no sul do Pará, temos manifestações no sul do Amazonas, na região do Acre, as insatisfações estão crescendo. Então não adianta vir com imposição que a sociedade não vai aceitar, a começar pelo agro, Sérgio. É exatamente isso, né? Enquanto isso, vamos viajar, João Batista, vamos gastar, vamos aproveitar a vida, né? Enquanto dá a possibilidade de gastar milhões, né? Fazendo uma ironia, lógico, né? É isso aí, João. Não sendo o dinheiro seu, não sou nada contra, né, Sérgio? Viajar, gastar, fique nos melhores hotéis, com o seu Desde dinheiro, que seja seu, né? com o seu salário. Mas tá bom, estamos aqui firmes, lutando pela principal veículo, né, que nos mantém aqui de pé, que é a liberdade, né? Qual é o principal insumo do Tempo e Dinheiro? A liberdade. Então, aqui é um programa que tem como meta defender a liberdade de pensamento, de expressão, de religião, de empreendimento, liberdade. Essa é a nossa defesa aqui do Tempo e Dinheiro, sempre em defesa do produtor rural. Amanhã a gente volta com mais informações para que o senhor e a senhora sejam, portanto, os produtores mais bem informados do meu Brasil. Obrigado pelo apoio de todos, vamos em frente e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição
15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.